condição de punição temporal para aqueles que, deixando esta vida na graça de Deus, não estão inteiramente livres de erros veniais, ou não pagaram completamente a satisfação devida pelas suas transgressões. Para resumir, na teologia católica, o purgatório é um lugar para onde uma alma cristã vai depois da morte, a fim de ser purificada dos pecados que não foram completamente pagos durante a vida. Esta doutrina do purgatório não está de acordo com a Bíblia. Jesus morreu para pagar por todos os nossos pecados. Romanos 5 verso 8. Isaías 53:5 declara: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus sofreu pelos nossos pecados para que nós fôssemos livrados do sofrimento. Dizer que nós também devemos sofrer pelos nossos pecados é dizer que o sofrimento de Jesus foi insuficiente. Dizer que nós devemos pagar pelos nossos pecados nos purificando no purgatório é negar a suficiência do pagamento feito pelo sacrifício de Jesus. Elas irão passar ilesas através do fogo, e nós seremos recompensados por elas. Se as nossas obras forem de má qualidade, madeira, feno, palha, elas serão consumidas pelo fogo, e não haverá recompensa. A passagem não diz que os crentes passarão pelo fogo, mas que as suas obras passarão. 1 Coríntios 3,15 se refere ao crente sendo salvo, todavia, como que através do fogo, não sendo purificado pelo fogo. O purgatório, como tantos outros dogmas católicos, é baseado na má compreensão da natureza do sacrifício de Cristo. Os católicos veem a missa ou Eucaristia como uma reapresentação do 1 João 2 verso 2. A ideia de que nós temos que sofrer pelos nossos pecados após a morte é contrário a tudo que a Bíblia diz sobre a salvação. A principal passagem das Escrituras que os católicos apontam como evidência do purgatório é 1 Coríntios 3:15, que diz: se a obra de algum se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, apenas através do fogo. A passagem, 1 Coríntios 3, verso 15, usa uma ilustração das coisas passando pelo fogo como uma descrição das obras dos crentes sendo julgadas. Se as nossas obras forem de boa qualidade, ouro, prata, pedras preciosas, elas irão passar ilesas através do fogo, e nós seremos recompensados por elas. Se as nossas obras forem de má qualidade, madeira, feno, palha, elas serão consumidas pelo fogo, e não haverá recompensa. A passagem não diz que os crentes passarão pelo fogo, mas que as suas obras passarão. 1 Coríntios 3 versículo 15 se refere ao crente sendo salvo, todavia, como que através do fogo, não sendo purificado pelo fogo. O purgatório, como tantos outros dogmas católicos, é baseado na má compreensão da natureza do sacrifício de Cristo. Os católicos veem a missa ou Eucaristia como uma reapresentação do sacrifício de Cristo porque eles falham em entender que o sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, foi absolutamente e perfeitamente suficiente. Hebreus 7, versículo 27. Os católicos veem obras merecedoras de mérito como uma contribuição para a salvação devido a uma falha em reconhecer que o pagamento feito pelo sacrifício de Jesus não necessita de contribuições adicionais. Efésios 2:8-9. Da mesma forma, o purgatório é entendido pelos católicos como um lugar de purificação em preparação para o céu porque eles não reconhecem que, por causa do sacrifício de Jesus, nós já somos purificados, declarados justos, perdoados, redimidos, reconciliados e santificados. A própria ideia do purgatório, e as doutrinas que frequentemente estão associadas a ela, orações pelos mortos, indulgências, obras a favor dos mortos falham em reconhecer que a morte de Jesus foi suficiente para pagar a pena de todos os nossos pecados. Jesus, que é Deus encarnado, João 1:1-14, pagou um preço infinito pelo nosso pecado.
Jesus morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15:3. Jesus é o pagamento pelos nossos pecados. 1 João 2:2. Imitar o sacrifício de Jesus, como um pagamento pelo pecado original, ou pelos pecados cometidos antes da salvação, é um ataque à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Se nós devemos em qualquer sentido pagar ou sofrer por causa dos nossos pecados, isso indica que a morte de Jesus não foi perfeita, completa, e um sacrifício suficiente. Para os crentes, o estado pós-morte é estar ausente do corpo e habitando com o Senhor, segundo os Coríntios 5:6-8. Filipenses 1:23. Note que não diz, ausente do corpo, no purgatório com fogo purificador. Não por causa da perfeição, completude e suficiência do sacrifício de Jesus, nós estamos imediatamente na presença do Senhor após a morte, completamente purificados, livres do pecado, glorificados, perfeitos e finalmente santificados.